Na obra de gestão pública, nós nos propomos a fazer uma análise da administração pública com enfoque também nos limites e nas possibilidades do ordenamento jurídico. Nesse capítulo, nós vamos falar principalmente sobre a função administrativa, que é objeto do estudo do direito administrativo. É muito importante que nós saibamos quais os limites e possibilidades da função administrativa para que o gestor tranquilamente desempenhe as suas atribuições sem sofrer problemas de controle no Tribunal de Contas ou possibilidades até mais graves que são referentes à improbidade administrativa. Então, é fundamental essa interlocução. Daí vamos começar a falar sobre a função administrativa propriamente dita, que ela é desempenhada por todos os poderes. Então, nesse capítulo, nós falamos sobre as características em função de atribuições que são típicas e atípicas dos poderes. Então, os poderes, eles são basicamente, no Brasil, a partir de 1891, ou seja, a primeira Constituição da República e a primeira Constituição Federativa de 1891, adotou a tripartição de poderes. Na Constituição anterior, na primeira Constituição brasileira, que era imperial e centralista, havia quadripartição de poderes, porque nós tínhamos o poder moderador. A partir da República, a partir de 1891 em diante, todas as demais constituições, inclusive a Constituição de 88, adotam tripartição de poderes. Então, nós temos três poderes. Nós temos o poder legislativo, temos o poder executivo e temos o poder judiciário. Cada um desses poderes possui funções típicas e funções atípicas. Então, o direito administrativo, ele estuda a função administrativa, só que ela não se restringe só à análise do âmbito do poder executivo, que delimita as políticas públicas, mas existe função administrativa de forma atípica, tanto no poder legislativo quanto no poder judiciário. Por quê? Quais seriam as funções típicas? Ora, a função típica do poder legislativo é basicamente criar as leis, esses atos normativos com caráter mais genérico. Mas existem também outras funções típicas, como a fiscalização dos demais poderes, que ele faz por meio das CPIs, por meio de um órgão chamado Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar ao legislativo na fiscalização de contas dos demais poderes. O poder legislativo tem por função atípica julgar. Então, o poder legislativo, ele é capaz de julgar as altas autoridades que incorrem em crime de responsabilidade, como no processo de impeachment, em que existe um julgamento que é feito no Senado Federal. Por outro lado, e que nos interessa bastante, o Legislativo também desempenha atividades para sua gestão pública. Por isso que, em função atípica, ele desempenha a função administrativa, que seria uma função típica do Executivo. O Executivo, ele desempenha a função administrativa no sentido de aplicação das regras, dos princípios, ou seja, do ordenamento jurídico aos casos, buscando o interesse coletivo, executando as políticas públicas que são delimitadas em âmbito governamental. Quais são as funções atípicas do poder executivo? Em primeiro lugar, ele julga, assim como o judiciário, mas o seu julgamento tem características próprias. Então, o executivo, ele julga no Tribunal de Impostos e Taxas questões referentes a impostos, a ilações que são determinadas pela administração, e os contribuintes questionam isso em âmbito administrativo. Ele julga também algumas multas que são impostas, multas de trânsito, por exemplo. O executivo, ele também edita atos normativos em função atípica, que seria a função típica, por exemplo, do legislativo. Então, o executivo, ele pode editar, criar medidas provisórias, ele pode editar decretos que regulamentam leis. Essas são as funções atípicas do executivo, como vocês verificam nesse capítulo que está sendo analisado. E, por fim, o Poder Judiciário, ele desempenha a função chamada de função jurisdicional. A função jurisdicional objetiva aplicar as regras e princípios ao caso concreto para compor a lide, o conflito de interesses, para gerar pacificação social. Então, qual seria a diferença entre a função
administrativa, desempenhada de aplicação do direito pelo Executivo em relação à função jurisdicional. São 3 caracteres. Em primeiro lugar, a inércia do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário tem que ser provocado para prolatar a sentença, diferentemente da administração pública, que apreende mercadorias, que já executa seus atos de ofício e não há necessariamente a provocação. A administração pode agir provocada, mas nem sempre ela age dessa forma. Às vezes ela age de ofício, diferentemente do judiciário. Temos também a questão da substitutividade da função jurisdicional. O juiz se substitui a 2 partes, que uma entra com uma ação e a outra, enfim, questiona, contesta no âmbito judicial. Diferentemente da administração pública, que quando julga é uma relação bipartite. Então você tem o Detran julgando recursos de multas que são impostas pelos órgãos de trânsito. Diferentemente do judiciário, que não tem relação com aquela questão que é submetida a ele, rompendo a questão da inércia. Então, o juiz é provocado para prolatar a sua sentença. E, por fim, outra característica importante da função jurisdicional, que diferencia em relação à função administrativa, é a definitividade. Ou seja, só o judiciário prolata depois do trânsito em julgado da questão, depois de passar o prazo da rescisória, a sentença que tem caráter definitivo, ou seja, você não vai poder mais reabrir aquela questão para discussão, diferentemente da administração. Às vezes a administração julga uma questão, o CAD, qualquer órgão da administração. E insatisfeita a pessoa interessada, ela pode ainda assim questionar no judiciário. Mas uma vez que o judiciário decidiu, aí existe uma definitividade enquanto uma característica da função jurisdicional. Por fim, o judiciário também tem a sua gestão. Existe até um subitem que a gente trabalha a questão da gestão do Poder Judiciário, porque ele desempenha função administrativa e ele também edita seus atos normativos como regimentos internos. Então, esse é um aspecto bem interessante com bastante usos na nossa obra de gestão pública.